Amados, como é bom falar, mas aqui, o que o Senhor estava falando com a igreja de Sardes? Ele está falando do crente desligado, que tem nome, que vive, mas está morto espiritualmente. Preste bem atenção, quando Deus enviou a Jesus, o propósito de Jesus vir na terra era trazer de volta o homem que estava afastado de Deus por causa do pecado. Foi através do sacrifício expiatório de Jesus, do seu sangue derramado na cruz, que ele resgatou. E glória a Deus por isso, porque senão há muitos teríamos sido consumidos, não teríamos a garantia da salvação. Se vocês observarem bem, irmãos, é lógico que no último tempo tem muita profecia, muita profetada, mas também tem muita visão. Os últimos dias estão se cumprindo. Observe com todo o poder da ciência se multiplicando. Um vírus, porque há uma diferença entre bactéria e vírus. Eu sei porque meu filho é biólogo e a gente conversa, há uma diferença. E infelizmente o vírus é uma coisa que ele é mutável. Ele começa uma forma e vai se transformando. Por isso que existe remédio que começa assim, tem que acompanhar. E o vírus é uma coisa que é muito difícil, não é de ser tratado, porque ele é mutável a cada dia. Agora é interessante, o vírus, ele é invisível aos olhos humanos. Você só enxerga ele no microscópio, e muitas vezes um microscópio muito grande. Como é que um vírus que você consegue tirar das tuas mãos com um sabão comum e não consegue tirar do teu corpo e ele te mata? E tem muitas pessoas dizendo: Jesus vai voltar, todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão se cumprindo. E tem muita gente ainda brincando, gente. Tem muita gente que está aí, sabe, brincando. Amados, é tempo da gente colocar a nossa vida no altar. Preste bem atenção. Quando Jesus enviou Jesus, o propósito era trazer de volta o homem que estava andando errado e no pecado. Por quê? Porque antes de Jesus, Deus já havia enviado os juízes, os profetas da lei, e por meio desses, Deus havia falado com o homem há muito tempo. Vocês lembram do Velho Testamento? Mas o homem continuava pecando. Enviou os juízes, enviou os profetas, e o homem continuava pecando. Até que por fim Deus falou: olha, tenho que enviar um que seja puro, santo e inocente. Porque o homem não dava, irmãos. Deus tirou o homem, o hebreu, lá do Egito, fez maravilhas, abriu o mar vermelho, fez jogar água na rocha, e o povo continuava pecando. Está diferente hoje em dia? Não. Posso ser franco? Essa cepa que está aí, não vou dizer que não aconteça na igreja, pelo amor de Deus, por favor. Mas vocês viram as praias nesses últimos dias? Agora me diz uma coisa: quanto desse vírus não está subindo a serra? Por quê? Porque na praia eu duvido que você vai na praia e vai usar máscara e mergulhar com máscara. Falta do que de Deus guardar? Falta de vigilância. E eu, coitadinho do pai que está em casa e a mãe que está em casa, o homem continua não enxergando. O homem está colhendo o que ele está plantando. Amados, nós sabemos que precisamos servir. Isso não estou dizendo que não acontece com aquela pessoa que vigia. Acontece. Nós vemos um artista que não saiu um dia sequer de casa. Ficou todos os dias, mas veio um parente, coitado, um parente visitava. Um parente sem qualquer tipo de sintoma, acabou levando ela à morte. Então existe, Manávia, situações e situações, mas nós podemos evitar muitas coisas. Amados, então veja bem, por que aconteceu todas as coisas? Por que Deus se interessava tanto pelo homem? Porque Deus criou o homem para adorá-lo. Deus não tem prazer no teu sofrimento, na tua angústia. Deus te criou para adorá-lo, para glorificar o nome dele. Deus não é padrasto, Deus é pai, Deus te ama. Agora ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. E Jesus pregou, ensinou, falou da vida eterna, curou, abriu os olhos do cego, pregou arrependimento, pregou amor que perdoa, que suporta, que espera, e mesmo assim foi crucificado. E me perdoa, se Jesus voltasse hoje, não nas ruas como voltará, mas se voltasse hoje aqui, tenho certeza, não digo que seria crucificado, mas hoje a humanidade estaria condenando ele de novo. Nós não mudamos, irmãos, infelizmente. Ele foi morto, restou ao terceiro dia.
Ele deixou uma igreja para os homens ouvir e perseverar nas suas palavras e promessa. Deixou os apóstolos, deixou a igreja primitiva, a igreja foi crescendo. Ele delegou o poder e disse: olha, e todo aquele que crê em meu nome fará as minhas obras e fará mais que as minhas ainda. Cadê os pilares da igreja? Ele delegou poder, ele assinou: Fernando, eu te dou poder, autoridade em meu nome. Eu estou avaliando. Sabe o que é um avalista? Eu estou te dando poder de avaliar, eu estou te dando autoridade em meu nome. Se você pedir, por que não recebe? Porque o povo está em pecado como antigamente. Amém? Mas lá na frente, o que o Senhor de Camanassa, Deus, presta bem atenção, ele deixou uma igreja, mas lá na frente houve um homem chamado apóstolo João. O único pecado desse homem foi pregar o evangelho, insistir no cristianismo, enquanto todo mundo já estava duvidando, incrédulo, pecando e fazendo. Foi levado à ilha de Patmos, quebrando pedra. E este homem, mesmo uma vida terrível, Deus deu a ele uma visão para um homem chamado João. Este homem estava exilado, quebrando pedra naquela ilha chamada Patmos. E João disse que Deus abriu-lhe os céus. Quantas vezes você já esteve na igreja esse ano? Ou o ano passado? Nossos olhos estão contaminados, gente. De primeira era a visão, batismo com o Espírito Santo, era todo culto, pastor. Todo culto. Era raro a gente sair da igreja sem ver um irmão que não era batizado com o Espírito Santo. Hoje, a igreja só enche com show gospel, que não é culto. Vem um cantor, canta 2, 3 hinos, perde 50 mil e a igreja é show que não agrada a Deus. João não tinha feito nada. Ele não foi exilado porque ele era um político, porque ele tinha dinheiro escondido na cueca, como hoje acontece, aquela coisa toda. João não foi exilado porque ele era adúltero, não foi exilado por questões alheias, não. Ele foi simplesmente preso por pregar o evangelho da verdade, não o evangelho que está sendo pregado hoje, da facilidade. Tem igreja hoje que prega o evangelho do amor total. Se eu for duro, que ele manda empresário, dá um bom dízimo, e ele vai sair da igreja, e eu sei que ele peca, eu sei que ele é adúltero, então vou pregar que tudo pode. Estão assim. Essas igrejas, o pastor não prega o que Deus manda, mas prega o que você quer ouvir. Mas João não, João foi preso porque ele pregava o evangelho que confronta o pecado, o evangelho da verdade. E João sofreu, mas boa coisa é sofrer por pregar a verdade ao mundo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Eita, camandorequeche! Aprenda, meu irmão. Quando você está pregando o verdadeiro evangelho, fazendo a obra de Deus, você vai ser perseguido, afrontado, caluniado, apontado, mas isso é necessário, porque Deus de Comanácia, Ele vai permitir muitas coisas, sabe por quê? Para você ter maturidade, para você crescer, para ver como é, sabe, se você é crente ou não. É como a palmeira, né? Vem o vento, ó, toma de um lado, toma do outro, mas não quebra, porque hoje o crente está prendido. O crente é aquele crente cristal, não me toque, não me rele, porque hoje eu saio daqui, vou para a igreja tal. Cuidado, meu irmão, canávia, semenévia, você pode mudar de igreja, você só não pode entrar no céu. Terra! Shinibio Kembanai te plovassúbia, rebiendecobianobia semeniquicianai. Oh, Espírito de Deus, manabaceia. João confrontava o pecado, falava o que Deus manda, não o que o povo queria ouvir. Mas ele tem uma recompensa, ele vai ter uma das mais belas visões de toda a Bíblia. Ele estava em Patmos, fisicamente preso, mas espiritualmente João estava livre. Ele estava preso ali, mas espiritualmente João estava livre. Eita glória, rabalabaxobedequévia. Hoje tem muita gente na igreja, livre fisicamente, mas preso espiritualmente. Nada acontece. Espiritualmente incrédulo, dentro da igreja como religioso,
Dentro da igreja, somente por posição e não por ser servo. Eu estou falando, irmãos, da igreja de Cristo, a igreja total, a Manacasúbia. Tem muitas pessoas dessa forma, livre fisicamente, mas presa espiritualmente. Tem, irmãos, tem. Tem pastor que vai na igreja e fala assim: se eu não pregar, para mim não é culto. Eu lembro, eu tinha uma pessoa na igreja há muitos anos atrás, não está mais aqui, que falou na minha cara: o dia que eu não cantar, para mim não é culto. Eu falei: então você não está cantando para Deus, você está cantando, isso aqui não é show não, filha. Ela falou na minha cara, muito tempo atrás, já saiu, porque quando Deus não deixa, abadácia. Mas tem muita gente ainda com ego, com eu. Irmãos, quanto mais você descer, Deus vai te encher. Quanto mais você desce, humilha-te, desce porque Deus vai te encher. Tem azeite que vai descer hoje. Alabatsuki na badarabácia. Não se deixe levar por esses convites, viu? Vai ver muita gente falar assim: eita, você está naquela igreja quadrada, hein? Cabelão, gravata, não sei o quê. Vai ter uns que vai falar assim: ó, na minha nem máscara tem, porque Jesus cura de tudo. Jesus cura quando você é vigilante, quando você é prudente, quando você não abusa do poder. Amanda, Caçúbia, quem pode dar glória, receba. Show, badai. Subir, de recebe menébia. Hoje as igrejas estão fazendo tudo, não para agradar a Deus, agradar os jovens hoje. Sabe por que as igrejas jovens enchem? Porque não tem mais púlpito. Para mim, desculpa, o púlpito é o santo do santo, pelo qual nem eu sou digno. É onde os sacerdotes levavam as oferendas e só o sumo sacerdote entrava. Agora não tem mais púlpito, não tem isso aqui, ó. Tiraram, porque fica a banda, fica os dançarinos, é balé, é não sei, acrobacia, é circo, é tudo, só não tem Jesus, porque isso atrai jovem. Mas eu vou te dizer, isso não é de Deus. Você não precisa atrair jovem desse jeito. Você precisa atrair jovem dizendo: Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus te ama, fica na presença dele, grandes coisas Deus fará por ti. Você pode adorar a Deus. Nossa, veja bem, tem muita gente livre fisicamente, mas presa espiritualmente. O corpo estava preso, mas a alma livre e aberta para ouvir a mensagem de Deus. João diz lá: eu ouvi uma voz. Ele estava acorrentado, preso no empate, quebrando pedra, já idoso, hein? Quebrando pedra, lá na Ilipate, exilado. Mas ele ouviu uma voz. Quanta gente que termina o culto, você pergunta para ele: qual foi a palavra? Não sei, não lembro. Ué, você não estava na igreja? Não presta atenção, não tem discernimento e não sabe porque Deus não abençoa. Passa o culto inteiro falando. Irmão, o mais difícil é aqueles que ficam. Pode reparar. Desculpa, irmãos, por favor, abre parênteses, fecha parênteses, porque o pastor tem que tomar muito cuidado, senão a pessoa fala que é para ele ou para ela. É um perigo hoje em dia, não pode mais pregar nada, porque é para o Fernando, é para o Marcelo. Abre parênteses, fecha parênteses. Tem aquelas pessoas que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Crente canela de fogo não senta com um crente, ele senta com aquele, aleluia, oh glória, aleluia, pega fogo, ele pega. Agora, crente vazio, ele vai sentar perto daquele que conversa o culto inteiro, e não é do culto. Você viu o capítulo do BBB ontem? O pastor vai falar de BBB na tua casa, filho. E se você está assistindo BBB, cuidado, você vai para o BBB do inferno. Para de ser fofoqueiro, para de falar mal dos teus irmãos da igreja. Deus está te vendo, Deus está te pesando e te achou em falta. Seminico que a patacanore covochou, rebiandai.